Bom, gente, para terminar o exercício, né, a gente tem que ver o que ele estava pedindo para a gente ir lá no circuito e ler as informações. Bom, aqui está o exercício novamente, né? O item A, calcular os fatores de vista, isso a gente já fez antes de começar. Para criar o circuito, a gente já fez isso. O item B pede a taxa de perda ou ganho de energia de cada placa. Bom, o que seria isso, né? Seria as correntes aqui, ó, Q1 e Q2, né? A corrente Q1, ó, é o que a placa 1 está perdendo de energia, perdendo ou ganhando, dependendo do sentido da corrente, né? Neste sentido aqui, como está desenhado, a placa 1 está perdendo calor, né? O calor de 1 seria esta taxa Q1 aqui, vai para 3, que é a vizinhança, ou vai para 2. Da mesma maneira, Q2 é a taxa de transferência de calor da superfície 2, que pode ir para a superfície 1 ou para a superfície 3. Né? Do jeito que está desenhado aqui, ó, o calor vai de 1 para 2. Né? Falando de maneira líquida, no balanço. Né? Vai mais calor de 1 para 2 do que de 2 para 1, no sentido desta seta aqui. E a simulação concorda com isso, né? Ó, reparem que as bolinhas amarelas estão indo de 1 para 2, ou seja, mais calor vai da superfície 1 até a superfície 2 do que de 2 para 1. Além disso, vai calor de 1 para 3, vai calor de 2 para 3. Né? Então veja que a superfície 1 está perdendo calor para a vizinhança e para a superfície 2. Já a superfície 2 recebe um pouquinho de calor da superfície 1 e perde calor para a superfície 3. Né? E como que eu sei que é bastante ou pouquinho? Pela velocidade das bolinhas, né? Pela corrente, em outras palavras. Quanto maior a corrente, maior é a taxa de transferência de calor. Qual é o valor da taxa? Basta você colocar o mouse sobre o elemento que você quiser e ler ali no canto inferior os valores que você precisa. Lá você tem a corrente, a tensão, a resistência e a potência. Nesse caso, o que importa é a corrente. Eu quero achar a corrente que passa pela resistência R1. Então eu coloco o mouse sobre a resistência R1, ela fica azul. No canto inferior eu leio. A corrente ali, ó, é de 78,357 amperes. Certo? 78,357 amperes, né? Mas qual é a interpretação disso? Isso vai me dar a taxa de transferência nesse caso, em quilowatts, né? Porque eu entrei com as tensões em quilowatts por metro quadrado e as correntes em metro a menos 2. Portanto, a taxa vai sair em quilowatts, ok? Eu entrei as tensões em quilowatts, né? O volt corresponde a quilowatt e a resistência ohm, né, equivale a metro a menos 2 e portanto, a corrente em ampere equivale a quilowatts. Tá? Tensão, quilowatts por metro quadrado. Resistência, metro a menos 2. E corrente em quilowatts, nesse caso. Então, esses 78,357 amperes correspondem a 78,357 quilowatts de taxa de transferência de calor. Aqui eu abreviei para 78,4, né? 78,4 kW, que eu li diretamente aqui do circuito. Bom, a taxa de perda de energia da superfície 2, eu ponho o mouse na resistência R2, ela fica azul, eu leio ali no canto inferior, 13,334 kW, certo? Então a taxa de perda de energia da superfície 2 é 13,334 kW, como eu coloquei aqui, né, de forma arredondada, 13,3 kW. Ok? Então, o item B do exercício está resolvido. A taxa de perda ou ganho. As duas perdem energia com essas taxas aqui, 78,4 e 13,3 kW. Ok? O item C me pergunta o seguinte: qual é a taxa de perda? Tem que consertar isso aqui depois. Qual é a taxa de perda ou ganho de energia da vizinhança? Bom, neste caso aqui é todo o fluxo. Deixa eu voltar aqui no circuito. É toda esta corrente que vai para EB3, que está saindo aqui para a vizinhança, né? Entra a energia por aqui, que é a perda de energia da superfície 1. Entra por aqui também, a superfície 2 perde energia e chega na vizinhança esta corrente. Põe o mouse ali
o elemento fica azul, você lê lá no canto inferior 91.691 amperes. Significa que a vizinhança, que é a superfície 3 no caso, né? A vizinhança está recebendo, sinal negativo ali embaixo, está recebendo 91.691 kW. Eu coloquei aqui como... onde eu coloquei isso? Acho que eu não coloquei aqui no slide, mas tá, a resposta é essa, tá? 91.691 kW de taxa de ganho de energia pela superfície da vizinhança. Pela vizinhança, em outras palavras. Tá? 91.691. E repare que isso é igual à soma da corrente Q13 com Q23. Né? Q13 mais Q23 tem que me fornecer o Q3, né? Que é o calor perdido para a vizinhança. Pode conferir, ó. Q13, tá, lê ali embaixo, ó, 68, Q23 é 23. A soma das duas me dá o 91, que é a taxa de perda de energia total para a vizinhança neste problema. Tá bom? Bom, se eu quiser também calcular o Q12, ó, só bote o mouse ali sobre a resistência R12, 10.27. Aqui eu coloquei 10.3 de forma arredondada. Além disso, eu posso calcular as radiosidades da superfície se eu quiser, ó, J1 e J2, que eu não conheço, né? Mas eles estão aqui, ó. Coloque o mouse sobre o nó, exatamente sobre o nó, e ali no vértice, no canto direito inferior, aparece a voltagem, 12.647 volts. Significa que essa é a radiosidade, 12.647 kW por metro quadrado. Né? Radiosidade tem unidades de fluxo, quilowatts por metro quadrado. Aqui eu tenho que consertar, tá? Que também está errado. É 12,6 kW por metro quadrado. Assim como o J2, 13,13 kW por metro quadrado. Coloque o mouse sobre o nozinho J2. Você lê ali a voltagem no canto inferior, 13.126 ou 13.13 kW por metro quadrado. Ok, gente? Então vocês podem brincar à vontade aí. Para a próxima aula eu vou pedir para vocês entregarem exercícios. Deem uma lida aqui neste exercício, que é o 9 da lista. Veja se vocês entendem o cálculo dos fatores de vista, tá? Veja se vocês entendem a montagem do circuito. O circuito é igualzinho do exercício anterior, né? Mudam apenas os valores, tá? Então deem uma lida aqui no exercício se vocês quiserem. Na semana que vem eu vou comentar com vocês a resolução, tá bom? E também outras dúvidas que vocês porventura tenham tido nesta semana, tá? Era isso então, tá, gente? Até semana que vem. Abraço para todo mundo. Valeu, tchau.